De acordo com as últimas instruções da Agência Internacional de Energia Atômica, Teherã foi autorizada a enriquecer urânio com uma pureza de 3,67%, o que é adequado para alimentar centrais nucleares civis. O limite de estoque imposto foi de 300 quilos ou menos. No entanto, se acredita que o Irã tenha enriquecido urânio até 83,7%, um pouco abaixo dos 90% necessários para armas nucleares, mas quem acompanha o canal já sabe que acima de 80% é possível uma ogiva nuclear. Entre as inúmeras instalações e perímetros responsáveis por este programa nuclear persa está a região de Isfahan, localizada em um local mais afastado e remoto, onde existe uma série de instalações militares importantes, incluindo instalações nucleares, uma importante base aérea e fábricas associadas a drones persas e outras produções militares. Apenas 90 quilômetros ao norte de Isfahan, ainda dentro de sua administração, existe a instalação nuclear de Natanz, a central de enriquecimento de urânio, a instalação nuclear mais conhecida do país. A resposta de Israel na última madrugada de sexta-feira, 19 de abril, marcou a capacidade do país em responder precisamente com muito poucos recursos, muito diferente do que foi observado nos ataques persas em 13 de abril contra o território israelense, cuja ofensiva usou mais de 300 drones e mísseis. Mais uma vez, os israelenses mostraram a sua capacidade estratégica. Percebam que durante o caminho do ataque, vários sistemas foram neutralizados, a começar pela Síria e Iraque, que perderam seus sistemas de defesa e radares, que fornecem descrição aos persas após ataques guiados. Voltando à instalação de Natanz, existe um complexo sistema defensivo antiaéreo que protege todo o perímetro. Havia uma bateria de mísseis Terrar S-300 PM-12 e diversos radares de varredura, entre eles o Flap Lead 30N6E e possivelmente um radar de aquisição Chessboard 96L6E, todos os sistemas de origem russa. O radar Flap Lead 30N6E opera até 300 km de distância e permite o rastreamento simultâneo de até 6 alvos, sendo cada um deles atacado por 2 mísseis. Afirma-se que o radar é altamente resistente a contramedidas eletrônicas e possui capacidade de alta resolução. A orientação oferecida aos mísseis é semelhante ao sistema Patriot dos Estados Unidos, no sentido de que é do tipo rastreio por míssil. Já o radar Chessboard 96L6E opera entre 5 km a 300 km de alcance. É usado em conjunto com os sistemas e mísseis de defesa de teatro de guerra SA-10 Grumley, ou seja, o S-300, e o SA-21 Growler S-400. No caso do Irã, somente o S-300. Desde antes de 2010, o Irã sonhava em possuir os sistemas defensivos russos S-300, capaz de combater múltiplas aeronaves a um alcance de 195 km e mísseis balísticos a um alcance de até 50 km. Um acordo de 800 milhões de dólares havia sido assinado com a Rússia em 2007. Mas em setembro de 2010, na sequência de pressões dos Estados Unidos e de Israel, o presidente russo na época, Dmitry Medvedev, suspendeu o acordo em conformidade com o embargo de armas mais rigoroso por parte da ONU, aprovado em junho daquele ano. O Irã protestou contra a decisão, entrando com uma ação judicial de 4 bilhões de dólares contra a Agência de Exportação de Defesa da Rússia, e embarcando no fabrico do seu próprio sistema de defesa aérea móvel de longo alcance, o Bavar 373, que o presidente Hassan Rouhani, na época, revelou em agosto de 2010. Depois, os persas e o grupo de 6 países conhecido como P5+1 terem acordado com o Plano de Ação Conjunto Global, o JCPOA, para restringir e reverter o programa nuclear dos persas em julho de 2015, o presidente russo Vladimir Putin então suspendeu a proibição da venda de armas aos persas e assinou um novo acordo, enviando a primeira remessa de peças do S-300 em abril daquele ano.
Foi então que a Rússia concluiu a entrega do sistema de mísseis de defesa aérea S-300 em novembro de 2016, entregando aos persas a capacidade de proteger seus perímetros como Natanz e Isfahan, a um raio de 300 km, e dependendo do míssil utilizado, como o 40N6 e ao radar 96L6E, pode ampliar a sua defesa para até 400 km. No entanto, apesar de toda esta capacidade dos S-300 de origem russa, uma análise de imagem de satélite feita por agências de inteligência no dia seguinte ao ataque israelense confirma que os sistemas de defesa aérea do perímetro de Isfahan foram destruídos. As imagens de satélite mostram o sistema de defesa aérea S-300 PM-1-2 na 8ª base aérea de Shekari, cerca de 20 km a nordeste de Isfahan e 150 km ao sul da instalação nuclear de Natanz, completamente destruído, bem como um radar de engajamento Gravestone 92N6E. Mas a inteligência americana descobriu mais danos. Vou mostrar com detalhes e ainda lanço aqui uma pergunta: quais sistemas foram usados por Israel para atacar esses alvos com tamanha precisão? Como já sabem, fui penalizado pelo YouTube. Conto com seu apoio em meu novo canal, o canal Analytics. Deixei um link aqui nos comentários do vídeo. Se inscreva e ative as notificações, ou você também pode contribuir com o Pix. Infelizmente, o área militar está com os dias contados. Imagens de radar de abertura sintética da Umbra, adquiridas no mesmo dia do ataque, mostraram evidências de danos à bateria estratégica de mísseis Terra S-300 PM-1-2 em Isfahan. Prováveis radares de engajamento de alvo do tipo 30N6E, 92N6E e 96L6E foram danificados, outros destruídos e estavam visíveis as imagens ainda no suporte do radar. Outros componentes do sistema de bateria, entretanto, foram retirados do local horas após o ataque, como podem atestar nessa imagem. O Ocidente não informou para onde foram transferidos. De acordo com fontes militares seniores dos Estados Unidos que falaram à emissora americana Fox News, os israelenses conseguiram atingir o que pretendiam atacar. Foi uma ofensiva aérea limitada, ínfima em quantidade, mas que resultou em baixas extremamente importantes para as forças persas. E ficou cada vez mais evidente que Teherã não pode se defender como alegam suas propagandas. Até mesmo os sistemas russos foram ineficazes. E quem afirmou isso foram as próprias imagens pós-evento. A ação israelense foi um claro recado a todos do Oriente Médio, desde o Líbano ao Irã. Israel precisa de pouco para fazer muito. A ação foi recebida com um temor dentro da alta cúpula persa, que a princípio declarou publicamente que não houve dano algum contra suas instalações nucleares. Sim, não houve nenhum dano. Isso porque o alvo não eram as instalações, mas sim os seus sistemas defensivos, os seus radares que entregam olhos e ouvidos aos militares. Os persas não quiseram comentar a respeito dessas evidências claras da destruição dos equipamentos e disseram que não vão responder ao último ataque. Claramente Israel buscou dissuadir os persas, conhecer as suas bases e capacidades que não mostraram eficiência. Apesar dos sistemas defensivos persas serem móveis, são agora reconhecidamente ineficientes para interceptar os mísseis israelenses ar-terra da família Sparrow ou Rockets, um tipo de míssil de médio alcance israelense produzido pela Rafael e amplamente usado como alvo para testar o sistema de mísseis antibalísticos Arrow 3. O evento forçará os persas a conter as ofensivas futuras, já que havia ameaçado um conflito muito maior caso os israelenses atacassem, o que de fato aconteceu, mas não reagiram, sabendo da sua própria incapacidade de defesa. Para quem não sabe, fui penalizado pelo YouTube, mas você pode ajudar no meu trabalho, contribuindo com um Pix ou se tornando um membro do canal. Ao se tornar membro, assistirá a vídeos muito antes de todos e terá seus comentários destacados.